Olá! Hoje vamos diferenciar um esquecimento do dia a dia daquele esquecimento que pode estar associado a alguma doença mais séria. E a partir daí, quando devemos tomar alguma providência. Meu nome é Marcela Pandolfi, sou médica geriatra e hoje a gente vai falar sobre um assunto que preocupa muita gente, o esquecimento. Muitas pessoas procuram a gente no consultório preocupadas, dizendo que estão esquecidas e já demonstram algum medo de que isso possa se tornar alguma doença mais séria. E é importante que a gente diferencie essas duas coisas. A memória da gente depende de motivação, concentração e atenção. E tudo isso é importante estar ativo no momento que a gente está vivenciando algum acontecimento. Dificilmente esquecemos um fato marcante na nossa vida porque eram fatos associados com muita emoção, né? Então, um casamento, o nascimento de um filho, dificilmente a gente esquece, são situações muito emocionantes. Ao contrário do que acontece, por exemplo, quando a gente está deprimido. Quando a gente tem algum processo depressivo, a nossa atenção fica diminuída, a nossa concentração também fica comprometida e aí, consequentemente, a nossa capacidade de memorização fica mais rebaixada. A simples atribulação do dia a dia pode fazer com que a gente tenha alguns esquecimentos. Então, esquecimentos do dia a dia, esquecimentos eventuais, pontuais, você talvez esquecer de um evento, você esquecer de uma palavra, isso é normal. Isso pode estar associado ao estresse, a uma falta de atenção. Isso é a coisa mais normal que acontece. A gente está executando uma tarefa com a nossa atenção focada em outra coisa. Então, por exemplo, quando você chega em casa depois de um dia do trabalho e o seu filho está com febre. Você chegou em casa, coloca a chave do carro em cima da mesa, coloca um celular em cima da mesa e vai dar atenção para o seu filho. Nesse momento, você desviou a sua atenção para o seu filho. Isso é a coisa mais normal de acontecer, é a causa mais comum de esquecimento. É o desvio de atenção, é um déficit de atenção ao executar aquela tarefa. Quando você já resolveu o problema lá com seu filho, você vai precisar usar, por exemplo, o seu celular, você não se lembra onde está. Isso não é um esquecimento. Você vai recapitular, vai fazer passo a passo o que você fez anteriormente para se lembrar onde colocou o telefone. Isso é super comum de acontecer e isso é a causa mais comum de esquecimento. É um déficit de atenção. Isso acontece muito mais associado ao envelhecimento. Por quê? A capacidade de adquirir uma informação nova e a forma como você adquire esse novo conhecimento no idoso é um pouco diferente, mas é perfeitamente capaz de você conseguir manter a sua memória preservada com o envelhecimento. A forma de você adquirir uma informação nova e de memorizar essa informação, ela é diferente, mas é perfeitamente possível que você mantenha essa capacidade com o avançar da vida, desde que não haja nenhuma doença neurológica comprometendo um funcionamento do seu cérebro. E a gente presencia isso no dia a dia, a gente vê atores hoje em dia trabalhando, até com uma idade mais avançada, com a capacidade preservada de poder decorar um texto. Quando as pessoas chegam pra gente reclamando que elas estão esquecidas, o que normalmente acontece é que elas comparam elas aos 60, 70 anos de idade com a memória que elas tinham aos 20, 30 anos de idade, por exemplo. Só que elas não levam em consideração a carga de comprometimento e de compromisso que ela tem aos 60 anos, que ela não tinha aos 20 anos de idade. Então, o que acontece? A atenção dela tem muito mais focos, para ela poder dividir essa atenção do que ela tinha aos 20 anos de idade. É óbvio que a gente também tem que valorizar essa queixa. Então, quando um idoso procura a gente no consultório se queixando de memória, é importante que a gente avalie todas essas situações, saiba quando há algum comprometimento real das atividades básicas de vida dele. Pode até ser que não signifique um quadro demencial, A gente faz os testes, a gente colhe os exames laboratoriais, faz os testes de memória e vê que a pontuação dele no final daquilo se encontra dentro do normal para a idade dele
e da escolaridade, da parte cultural que ele tem. Mas não significa que eu vá simplesmente negligenciar essa queixa do paciente. É importante que a gente investigue outras coisas, né? Ele pode estar sobrecarregado, ele pode estar depressivo, ele pode estar com algum tipo de ansiedade e é importante que a gente também valorize essas queixas. Mas quando é que eu devo realmente me preocupar se aquilo é alguma doença? Quando o idoso procura a gente, pode ser que ele esteja reclamando da memória dele ou da execução de alguma atividade que ele fazia antes. Uma senhora, por exemplo, que demorava 1 hora para poder fazer o almoço para a família, hoje em dia ela demora 3 horas para fazer isso. Ela se queixa dessa lentificação, mas ela é plenamente capaz de fazer tudo isso sozinha. Ela não se torna uma pessoa dependente porque ela está com pequenos esquecimentos. Isso é importante da gente levar em consideração. Quando esse esquecimento está acarretando um quadro de dependência para aquela pessoa, né? Normalmente a gente vê que o esquecimento ele se torna um pouco mais preocupante quando essa informação vem de um filho, de um parente, de um vizinho que está percebendo que alguma coisa está acontecendo. Quando existe algum dano neuronal real, a gente fica mais preocupado, porque a própria pessoa não se dá conta de que ela já tem certas limitações. Diferente, por exemplo, quando um filho vai almoçar na casa da mãe, ele fica 2, 3 horas ali conversando com a mãe e aí no dia seguinte a mãe não se lembra que o filho foi lá, ou então ela ainda está esperando que esse filho apareça. Esse esquecimento já começou a não ser uma coisa normal. Então, quais são outras características que a gente deve se preocupar? Aquele idoso que começa a ficar desorientado no tempo e no espaço, então ele já não sabe que dia que é, ele já não sabe em que mês está, ele não sabe em que cidade, né, aquela localização que ele está. Ele repete a mesma história, ele conta os mesmos fatos várias vezes, ele se perde em locais que antes ele andava facilmente, ele começa a esquecer de tomar as medicações, enfim, são situações que começam a aparecer de forma muito mais corriqueira e isso que é o importante da gente levar em consideração. Eventuais esquecimentos são comuns do dia a dia, mas quando aquilo começa a se tornar frequente, isso chama mais atenção. Então, o que é importante? O esquecimento, quando ele está associado a um quadro demencial, ele acomete muito mais uma perda de memória recente. Então, é aquela pessoa que consegue contar detalhes de algum evento que ele teve lá no passado, mas ele não se lembra, por exemplo, do que ele comeu ontem, ou ele não se lembra de um fato recentemente acontecido. Ele conta aquelas histórias várias vezes, ele não se lembra daquilo que ele acabou de ouvir, ele esquece rapidamente daquilo que ele acabou de aprender. Isso é o que mais chama atenção num quadro de demência, né? Então, é normal que você esqueça, por exemplo, quando você foi num evento, que você conversou com fulano ou com ciclano, mas de você esquecer que foi naquele evento, isso já deixa de ser normal. A questão de nomeação de objetos também é importante. É normal que você esqueça eventuais palavras num diálogo que você tem com uma pessoa, mas quando você começa a esquecer o nome de determinado objeto ou para que serve esse objeto, isso também começa a dar um sinal de alerta para a gente de que alguma coisa já não está funcionando bem. É comum que uma pessoa com uma demência, como a de Alzheimer, por exemplo, ela se esqueça onde guardou um objeto. E aí ela vai pensar que alguém pegou, que alguém roubou, que alguém escondeu aquele objeto. Isso acontece porque simplesmente ela não recorda daquilo que ela fez. É diferente de você que lembra que você pegou um objeto, mas não se lembra exatamente de onde você colocou aquele objeto. Então são situações diferentes. Então é normal, por exemplo, as tomadas de decisões que o paciente tem que ter começarem a ficar mais prejudicadas. Por quê? A partir do momento que o paciente começa a perder o domínio da linguagem e o raciocínio desse paciente fica mais comprometido, essas tomadas de decisões ficam mais prejudicadas. E isso acontece em fatos simples. Então, por exemplo, escolher uma roupa que ele vai vestir, ou na hora de vestir essa roupa, ele querer pegar uma calça e colocar pela cabeça, né? A gente tem sempre que comunicar à família que esse paciente tem que ser interditado. Por quê? Ele não tem mais a capacidade de gerir os próprios bens, ele não tem mais a capacidade de administrar a parte financeira dele,
o julgamento desse paciente fica comprometido. Ele começa, por exemplo, até a oferecer grandes quantias de dinheiro sem motivo nenhum. Então a família tem que estar sempre atenta, porque esse paciente não tem mais como tomar nenhuma decisão por ele mesmo. É normal que a gente eventualmente se distraia durante uma conversa que a gente tem com um amigo. O que não é normal é que a gente não consiga, durante uma conversa, e que isso se repita durante várias vezes, que a gente não consiga manter um raciocínio lógico quando a gente está conversando com uma pessoa. Então, a pessoa, quando ela tem um comprometimento de memória mais importante, ela não consegue, por exemplo, ler um livro, porque quando ela vira a página, ela já não se lembra do que leu anteriormente, ela não consegue ver um filme, porque na metade do filme ela se esquece da forma como aquele filme começou. Então, são situações que a pessoa começa a ficar mais dependente. A tomada de uma medicação, a pessoa já começa a esquecer. A capacidade dela planejar as tarefas do dia a dia e a capacidade que ela tem de executar aquela tarefa começa a ficar prejudicada. Então, quando ela quer fazer uma refeição, quando ela quer fazer uma ligação, ela já não consegue ter esse planejamento. Então, é importante que a família fique sempre atenta quando essas pequenas situações começarem a acontecer. É aquela pessoa que começa a ficar repetitiva, ela fala várias vezes a mesma coisa, ela começa a se perder, ela começa a ter dificuldades em manejos que facilmente ela fazia anteriormente, e isso acontece com muita frequência. Esquecimentos eventuais não geram dependência. É diferente desses esquecimentos que acontecem com frequência e corriqueiramente ao longo dos meses, dos últimos dias daquela pessoa. Diante de alguns desses sinais que a gente falou, é importante procurar um médico para esclarecer todas as dúvidas que você possa ter e a partir daí a gente realizar os exames que forem necessários. O diagnóstico de um quadro demencial, ele exige uma série de exames neurológicos, testes de memória, testes neuropsicológicos, exames de neuroimagem como uma tomografia ou uma ressonância, e só assim a gente consegue definir exatamente o que aquela pessoa está tendo. Dado o diagnóstico, quanto mais precoce a gente dá esse diagnóstico, mais cedo a gente entra com o tratamento, e aí o tratamento tende a retardar a evolução daquela doença e a gente consegue propor uma melhor qualidade de vida para aquele paciente. Bem-estar e longevidade pelos dias que seguem. Até a próxima!